Pessoal, dando prosseguimento à segunda parte de listas, um conceito muito importante que eu posso falar para vocês sobre lista é a ideia de list comprehension. A gente está acostumado a representar conjuntos de forma matemática da seguinte maneira, né? Se eu tenho um conjunto V, eu posso escrever ele como sendo 0, 1, 2, 3, até o número 10. Eu também posso criar um conjunto a partir desse V da seguinte maneira. Eu vou pegar como sendo S um conjunto formado por todos os elementos aonde os valores são o quadrado dos elementos do conjunto V. E mais ainda, eu posso pegar um conjunto M onde cada elemento X pertence ao conjunto S e é ímpar. Tá? Isso, se a gente fosse criar esses três conjuntos em Python usando listas, a gente poderia fazer da seguinte maneira. V igual I for I em range 11. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura de todos os elementos no range que vai do início, né, até esse valor aqui, o final menos 1, ou seja, vai de 0 até 10. E eu vou pegar todos os valores e colocar eles numa lista. Isso que significa essa linha de comando. Enquanto essa outra lista de comando que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um for de x em v, desse conjunto, e estou levando todos os elementos, ou seja, cada elemento x que essa variável vai percorrer em v, e estou levando elemento a elemento ao quadrado. Da mesma maneira que eu posso escrever esse conjunto aqui, ó, varrendo todos os elementos de S, tais que se x, essa divisão de x por 2 é diferente de zero, certo? E estou colocando eles numa lista. É isso que diz. Essa maneira de a gente construir um vetor é chamada de list comprehension. Isso aqui vai ser muito útil para a gente, pessoal, para fazer aquela conversão chata de string para inteiro por atacado, certo? A gente vai usar demais esse comando para evitar dando int, float toda hora de cada elemento a elemento nos nossos trabalhos. Então, por exemplo, ó, eu quero fazer um programa, o mesmo programa anterior que eu fiz, onde eu fazia a entrada de números, né, para montar uma lista e depois somava a cada elemento dessa lista, somava 2 em cada um dos elementos e eu imprimia tanto a lista de entrada como a lista resultante. Então, olha só, aqui a gente já pode usar o list comprehension da seguinte maneira, ó. Eu vou pedir para o usuário entrar com input, né, com um dado. Ele vai passar todos os números separados por espaço. Eu vou fazer um split desses caras e depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for, né, varrendo cada elemento desse split que eu fiz nos valores que o usuário entrou, convertendo para inteiro e colocando numa lista. Então, no final do processo, essa lista vai ser uma lista formada por todos os números que o usuário entrou já convertidos para inteiro. E vou imprimir essa lista. Depois eu faço um for em range do comprimento da lista, somando 2 em cada elemento e vou imprimir a lista resultante. Tá? A gente pode vir aqui, ó, dar um replay, né, daquele exercício que eu entrei, ó, entrei com 3 e 5. Agora a gente pode fazer de uma maneira mais esperta. Ó. Olha só que legal. Esperando para executar. Eu posso passar da seguinte maneira, ó. 2, 4, 6, 9, 11, 23, 43, 54, 71. E aí tá as duas listas, ó. A lista que eu entrei, né, que já faz essa conversão aqui na hora que eu entro, na hora que eu entrei no teclado, ele já faz o split, varre cada elemento dessa lista formada por strings e converte cada elemento para inteiro, montando o resultado de uma lista. E aí imprimir o resultado. Depois eu varro essa lista pegando o comprimento da lista e somando 2 em cada elemento, onde eu estou fazendo um acesso usando o operador colchete e dando o índice de cada um dos elementos, certo? E aqui no final eu imprimo a lista resultante. Beleza? Seguindo então, agora conclusão, né? A gente sabe converter vários números por atacado. Agora eu posso dar 5 números para vocês, vocês não precisam criar 5 variáveis
e fazendo a conversão variável por variável, né, que é uma coisa muito chata. Só para exemplificar, fazer um exemplo aqui, eu vou usar aqui o idle, eu vou criar uma lista com os seguintes valores, ó. 1, 2 e 3. Tá? Vou criar uma lista 1 com esses valores. Vou criar um valor x como valendo 12 e um y valendo menos 3, certo? A gente viu o seguinte, né, que eu posso fazer y igual a x, e se eu perguntar quem é y, y era menos 3, vale agora 12. E eu posso vir no x e falar que o x vale 21. E x vale 21. Isso a gente está acostumado, né? Agora vamos fazer o seguinte, se eu fazer uma variável L2 e falar que ela vale a lista L1, será que copiou? Vamos ver? Copiou. Então aqui, ó, a lista L1 ó, vale 1, 2, 3, a lista 2 vale 1, 2, 3 também. Agora eu vou vir na lista 2, no segundo elemento dela, e falar que vale 20. Se a gente vir então na lista 2, vale 20, certo? E a lista 1, vamos ver o que acontece com a lista 1? Opa, a lista 1 também foi modificada. Mas a lista 1 não era 1, 2, 3. Por que ela foi modificada se eu só modifiquei um elemento da lista 2 e afetou a lista 1? Né? Mistério, né? Vamos ver o que acontece na memória, certo? Na verdade, quando a gente faz essa atribuição de lista, na verdade, a lista é um endereço de memória. Ó. Tá aqui, ó. Quando a gente declarou aqui, por exemplo, a lista L1, 1, 2, 3, na verdade, a lista 1 ela guarda o endereço de memória. E esse endereço de memória aponta para um setor onde estão os valores da lista. Tá? Então, de novo, a lista 1, na verdade, a variável guarda o endereço de memória e esse endereço de memória está armazenado os valores que eu atribuí a essa lista. Então, aqui eu coloquei x igual a 77, que está aqui ó, na memória, está a variável x, está lá guardado numa gavetinha o valor 77. A mesma coisa para o y. Então, por exemplo, quando a gente faz y igual a x, ó, y igual a x, y era oi, era string oi. Quando eu faço y igual a x, ele vai lá e copia o valor, ele gera uma cópia desse valor e atribui ao y. Eu posso vir aqui e falar x igual a 11 e vai lá modificar na memória o valor. Quando a gente faz L2 igual a L1, o que é copiado para a variável L2 é o mesmo endereço de memória da lista 1. Então, a lista 1 e a lista 2 apontam para o mesmo setor, certo? Então, por isso, quando eu faço L2 igual a 20, ó, L2 igual a 20 alterou essa região de memória. Que nesse momento a lista L1 aponta para a mesma região. Então, por isso, quando eu mando imprimir a lista 1 também foi alterada. Certo? Então, resumindo, as duas listas apontam para o mesmo endereço. Então, se uma lista for modificada, a outra também será. Então, nos resta a pergunta, né? Como evitar isso? Ou seja, como a gente faz uma cópia, vamos dizer, entre aspas, segura de uma lista, sem ter esse problema de estar as duas listas vinculadas ao mesmo endereço de memória. Tá? Existem algumas maneiras, né? Eu vou ensinar algumas para vocês. A primeira é usar mais um método da classe list, que é o copy. Né? O copy ele vai retornar uma cópia rasa, certo? O que é uma cópia rasa? Eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Então, uma cópia rasa é um outro problema que a gente está criando se você tiver uma lista dentro de uma lista, ou seja, se você tiver listas aninhadas. Tá? Que a passagem também continua sendo por referência. Passagem por referência é quando eu copio um endereço de memória. Tá? Passagem por valor é quando um valor é copiado e atribuído a uma variável. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver com a lista L1 está aqui, então a lista 1 é 1, 2, 3, a L2 eu chamei o operador de cópia, e está aqui, L2 é 1, 2, 3. Vamos fazer então aqui um exemplo? Então, deixa eu ver quem que é L1. L1
1,23. Agora eu vou criar de novo. L2 igual L1.cop. Beleza? Tá aqui. L2, espero que seja a mesma coisa. Beleza, agora só vamos fazer o seguinte. L2, no primeiro elemento, eu vou fazer valer 10. Então vamos ver L2. L2 atualizada está aqui, 10, 23. Só que L1 está intacta, ó. Não modifiquei esse primeiro elemento. Ok? Então, beleza. Só que, quando eu falo que é uma cópia rasa, é assim, ó, pessoal. Vou criar uma outra lista L1. A lista L1 tem o 1, o 2 e uma lista com um elemento só, que é o 5. Então tá aqui. L1 tá dessa forma. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. L2 é igual L1.cop da lista 2. Então L2 tá aqui bonitinho. Então se eu vier aqui na lista 2 de novo, modificar o primeiro elemento por 10, se a gente tiver L2, está aqui, modifiquei o primeiro, ok, a lista 1 está intacta, beleza. Agora eu vou na lista 2 e falar que o elemento 3, 0, né, que só tem um elemento, vale menos 1. Ah, errei, né? Não é 3, é 2, galera. Desculpa, contei errado. O elemento 2 vale menos 1, tá? Então a lista 2 está aqui, ó. Modifiquei. Modifiquei um elemento, né? Fui na posição 2 da lista, que está aqui em cima, ó. 0, 1, 2. Só tem um elemento, acessei, então, acessei esse elemento, que é a lista 5, que é a lista que só contém só o número 5. Acessei o elemento dela, que só tem um elemento, que é o primeiro, e fiz ele valer menos 1. Ok. Agora, se a gente vier na lista 1, modifiquei ela também. Por que isso que chama uma cópia rasa? Porque se eu tiver uma lista da lista, a cópia também será feita por referência. Eu estou copiando apenas o endereço de memória. Então, o que eu estou fazendo nessa lista que está dentro dessa outra lista vai ser modificado. Por isso a gente chama de cópia rasa. Então, a gente teria que fazer, então, entre aspas, uma cópia profunda, né? Para também quebrar esse vínculo das possíveis listas que estão dentro dessa lista. Isso a gente vai ver, eu vou deixar para falar um pouco na frente como resolver esse problema quando a gente estiver falando de matriz, né? Porque matriz nada mais é do que vetor dentro de vetor, né? Onde cada elemento é um vetor. Beleza, então a gente pode usar o operador de cópia. Então, outro problema, né? Só estamos trabalhando com cópia de listas, então o copy faz uma cópia rasa. Uma outra maneira também de copiar, usando sem ser o operador de cópia, é usar slices. Né? Então a gente pode criar aqui L1, 1, 2, 3, e eu posso usar o operador dois pontos para fazer a atribuição à lista 2. Né? Então L2 igual a L1, abre e fecha colchetes com dois pontos. Então vou estar copiando também os elementos da lista 1 para a lista 2 sem estar com endereços de memória distintos. Uma outra maneira também, a terceira, eu tenho um outro módulo que eu posso usar o módulo de cópia, que é o copy. Então eu vou import copy, né, para carregar o módulo de cópia. Posso fazer ó, L2 igual copy.copy L1. Aí vou estar copiando a lista L1 para L2, os elementos da lista L1 para L2, sem, de novo, com dois endereços de memória distintos, certo? Eu expliquei, aí você pode perguntar, para que eu vou usar o módulo de cópia se o copy faz a mesma coisa? Eu só estou apresentando que existe esse módulo porque é dentro desse módulo que tem uma resposta para a gente quebrar essa cópia rasa. Existe uma função que eu vou ensinar na frente dentro do módulo de cópia que permite a gente fazer uma cópia profunda da lista, ou seja, quebrando todos os vínculos, mesmo se eu tiver uma lista dentro de outra lista. A gente vai ver esse comando mais na frente. Então, só resumindo aqui o que está acontecendo quando a gente faz essa cópia. Então aqui está no Python, né, os comandos que eu vou entrar, e aqui está na memória. Né? A gente tinha esse caso, né?
L1 e L2 apontam para o mesmo endereço de memória, então qualquer coisa que eu fizesse na lista 2 vai afetar a lista 1 e vice-versa. Quando eu uso faça a cópia por slice, mas poderia de novo usando a função cópia, quando a gente faz essa linha de comando, o que acontece? Um outro endereço de memória é criado e os elementos dessa lista são copiados um a um. Então agora eu posso vir aqui e fazer, ó, lista 2 vale 30, eu modifiquei esse elemento, sem estar vinculado com a lista 1. A lista 1 está apontando para essa região. Repara, aqui ó, não foi modificado, eu não modifiquei esse elemento aqui. E quando você imprime, a lista 1 vai estar 1,23 e a lista 2, 1,20 e 30, certo? Então, muita atenção nesse problema. Então, só resumindo os tipos de passagem de parâmetro que a gente tem, como eu falei, a gente tem a passagem por valor, então o valor da variável na chamada é copiado para a variável, certo? Então, as alterações que eu fizer na variável, na variável que eu copiei, não são refletidas na variável original. Isso que a gente fala é passagem por valor. Então, quando eu fiz aqui lá atrás, ó, só voltar aqui, ó, esse caso aqui, ó, voltando aqui, ó, quando eu fiz aqui, ó, x igual a 77, y é igual a, quando eu fiz y igual a x, isso é uma passagem por valor, porque está pegando o valor da variável x e atribuindo a variável y, ou seja, então se eu modificar a variável x, não vai refletir na variável y e vice-versa, tá? Então, beleza, então deixa eu voltar lá. E quando a gente tem agora passagem por referência, o que é copiado é o endereço de memória que é copiado para a variável. Então, muita atenção. Alterações na variável que eu fiz a cópia reflete na variável original. É como se eu tivesse o mesmo gaveteiro sendo, ou seja, é como se eu tivesse a mesma gaveta sendo usada por duas variáveis, certo? Então, muita atenção com passagens por valor e passagem por referência. O Python, por definição, ele usa passagem de parâmetro por valor. Ele gera uma cópia da variável, exceto em listas onde a passagem é por referência. Eu vou voltar a discutir mais um pouco sobre esse assunto de passagem de parâmetro quando a gente falar em funções, certo? Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina a segunda parte e termina também o assunto de listas. Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.